Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito da mais recente condenação de um narcotraficante em território americano que foi extraditado pelo México, Joaquim Guzmán, também conhecido como El Chapo. Vejamos aí a capa da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, fala sobre a condenação de El Chapo. Então vamos lembrar, pessoal, é um tópico de atualidade muito explorado, que é a questão da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Você se recorda que o México tem uma extensa fronteira norte com os Estados Unidos. Não só uma fronteira terrestre, mas também uma fronteira fluvial e aérea. Essa fronteira, por ser extremamente devassada, nos últimos anos ela foi motivo lá de um palco de disputa entre narcotraficantes, que traficam basicamente cocaína de país sul-americano, mas também maconha, e os grupos que nós chamamos lá de coiotes, que são aqueles grupos organizados em fazer a ultrapassagem ilegal de imigrantes para o território americano. Antes da gente analisar, então, a questão propriamente dita da condenação de El Chapo, vamos lembrar. A fronteira norte é dominada por quadrilhas organizadas de narcotráfico especializadas em entrar com droga nos Estados Unidos. Esses grupos, que são vários, são formados na forma de cartéis. Um desses cartéis, dos mais importantes, é o cartel de Sinaloa, que foi criado pelo Joaquim Guzmán, também chamado de El Chapo, que em espanhol significa o baixinho. Ele nasce lá numa periferia pobre do território mexicano, um país subdesenvolvido e industrializado como o Brasil, e desde muito cedo ele percebeu que uma das maneiras de ascender, abre aspas, socioeconomicamente, era traficar. E a partir daí, ele prestou serviços como narcotraficante para vários cartéis, dentre eles lá, um dos cartéis mais importantes, que foi o de Tijuana. Junto com dois comparsas, nós temos então que Guzmán funda o cartel de Sinaloa, um dos mais agressivos, dos mais perigosos e que faz a maior quantidade de ultrapassagem ilegal de drogas para o território americano. Nós sabemos que essa área de fronteira é uma disputa intensa entre o narcotráfico e grupo de coiotes. Lembrando lá que os coiotes são quadrilhas especializadas na ultrapassagem de imigrantes ilegais, inclusive mexicanos, para o território americano. Eles sabem como é que funciona o patrulhamento de fronteira americana, chamado de Borders Control. Eles sabem os locais onde há uma maior incidência de patrulhamento e áreas onde é possível a ultrapassagem, e com isso ganham dinheiro, notadamente tentando fazer essa ultrapassagem de imigrantes ilegais. Observe que há uma rivalidade histórica entre os cartéis de drogas e os coiotes, por uma razão absolutamente óbvia. Nós sabemos que na área em que os coiotes atuam são áreas em que os Borders Control mantêm uma vigilância mais intensa, e isso prejudica os negócios do narcotráfico. Não foi uma, nem duas, várias vezes, esse confronto terminou em assassinato em massa de imigrantes ilegais e também de coiotes pelos cartéis de narcotráfico que dominam a porção norte do México. Um desses cartéis é exatamente o cartel comandado por El Chapo. El Chapo, então, se tornou um multimilionário da droga em território mexicano. Foi preso por diversas vezes e, pelo menos em 3 oportunidades, conseguiu fugir de prisão de segurança máxima mexicana. Observe lá que ele mantinha uma vida nababesca, traficando drogas para os Estados Unidos, fazendo lavagem de dinheiro em território americano e mexicano, fazendo a compra ilegal de armas em território americano para armar os cartéis de drogas em território
mexicano. Bom, como forma então de colocar fim, né, às atividades de El Chapo, o governo dos Estados Unidos pediu formalmente ao território mexicano a extradição do El Chapo. Acontece que ele foi preso e o governo mexicano resolveu extraditar. Observe que essa possibilidade não aconteceria com um nacional no Brasil, mas no México isso é possível. E assim, o narcotraficante El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos e foi julgado recentemente e considerado culpado. As acusações são basicamente aquelas de sempre, né? Introduzir narcotráfico em território americano, promover lavagem de dinheiro, né? Assediar, né, pessoas usuárias de drogas para o consumo de entorpecente e por aí vai. E assim, o que era esperado aconteceu. O Tribunal de Justiça americano condenou El Chapo e a sentença saiu agora, né, condenando El Chapo à prisão perpétua em território americano. Com certeza, é um golpe duro no cartel de Sinaloa, mas não é esse golpe que vai paralisar o tráfico de drogas para o território americano. E isso nos leva a uma segunda questão que a nossa aula de hoje tem que abordar, que é a questão da fronteira. Mas antes da gente avançar, vamos botar um pouquinho disso que a gente falou no nosso quadro, ok? Então vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui, né, da condenação de El Chapo. Condenação de El Chapo. E aí, o que é importante nessa questão é a gente tentar entender o problema lá de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Na porção norte do México, nós temos lá os cartéis de drogas e temos também os coiotes, quadrilhas especializadas na ultrapassagem ilegal de imigrantes para o território americano. Portanto, o maior problema na área de fronteira, né, são os entorpecentes, e o tráfico de drogas e armas. Além disso, nós temos um problema que é a questão da imigração ilegal. Então, o principal problema, né, da fronteira norte do México com o sul dos Estados Unidos é a questão dos entorpecentes. Portanto, o tráfico de drogas, mas também há o tráfico de armas, e agora numa mão contrária, né, dos Estados Unidos para o território mexicano. E há ainda a questão da imigração ilegal. Na fronteira dos Estados Unidos, nós já temos um muro que objetiva tentar barrar a entrada de imigrantes ilegais, drogas e armas. É o chamado Muro de Tijuana. No entanto, uma das questões que nós temos que entender na nossa aula de hoje é que o atual governo de Donald Trump propõe lá, agora, a criação de um muro de forma contínua entre a fronteira, né, sul dos Estados Unidos e norte do México, pegando da costa oeste até a costa leste do território, de forma, portanto, contínua, que fosse uma barreira física a tentar impedir tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição, lavagem de dinheiro e imigrante ilegal, que são os principais problemas que correm por essa área de fronteira. O problema é que mesmo na área em que o Muro de Tijuana existe, e esse muro é descontínuo e ele só pega uma parte do território
americano com o México, ele não foi, eficiente, ele não foi eficaz para poder barrar a quantidade de imigrantes ou ainda de drogas que entra em solo americano. Boa parte dos especialistas dizem que as medidas mais efetivas seriam lá, de fato, tomadas em território americano, no combate aos cartéis de drogas, na questão do subdesenvolvimento, na questão da geração de emprego e renda em território mexicano, para desincentivar a migração ilegal e, por um outro lado, para desbaratar, ao menos em parte, os cartéis de drogas que são extremamente poderosos nessa região. Para você entender, o cartel de Sinaloa, comandado até bem pouco tempo por Joaquim Guzmán, o El Chapo, costumava decapitar os seus opositores, pendurar os corpos sem cabeça em pontes e colocar a cabeça nas calçadas como uma forma de amedrontar grupos contrários, grupos de coiotes ou aqueles que, de alguma forma, como autoridade pública, quisessem se opor ao cartel. É literalmente aí, abre aspas, uma pedagogia do terror. O ponto interessante é que o governo Trump fez uma promessa de campanha de construir o muro, mas para isso ele precisa de dinheiro e isso depende da aprovação da lei orçamentária por parte do Congresso americano. Nesse ponto é que mora o problema. O Congresso americano tem na Câmara dos Deputados uma presidente que é a Nancy Pelosi, que é do partido, que não é o do presidente. Lembrando que o sistema americano, na prática, ele é bipartidário, Você tem lá o Partido Republicano, que é o partido do Trump, que é um partido mais conservador, e você tem o Partido Democrata, do ex-presidente Barack Obama, que é considerado mais progressista. O problema é que a Câmara dos Deputados é controlada pelos progressistas do Partido Democrata e a Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Deputados e ela se opõe à construção de um muro de forma contínua, basicamente porque o muro tem se mostrado ineficiente, ineficaz para conter a entrada de drogas e de imigrantes ilegais. Por um outro lado, tem um custo que ninguém sabe mensurar de maneira correta. E terceiro, que seria um muro segregacionista, separando o México pobre de um Estados Unidos rico. E isso, ao longo da história, toda a construção de muro, basta a gente lembrar o Muro de Berlim, não foi bem sucedido a longo prazo, no sentido de criar aí, teoricamente, uma América mais fraterna, e não uma América isolacionista. Então, por ponto de vista ideológico, por uma questão econômica, obviamente por uma disputa política, os democratas não querem aprovar a construção do muro, que custaria bilhões de dólares ao contribuinte americano. Legal? Vamos tentar entender essa questão então? Vem para cá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no nosso material. Então, Condenação de El Chapo. O júri, que analisou as acusações contra o narcotraficante mexicano Joaquim El Chapo Guzmán, em Nova York, o declarou culpado de todas as 10 acusações que haviam contra ele e deve levá-lo à prisão perpétua, sentença lida em 25 de junho. Na verdade, essa sentença ela só saiu agora, em julho de 2019, e de fato ele foi condenado à prisão perpétua numa penitenciária de segurança máxima em território americano. As acusações pelas quais El Chapo foi condenado são as seguintes: engajamento e empreendimento criminoso contínuo, conspiração internacional para produzir cocaína, heroína, metanfetamina e maconha, conspiração para importar cocaína, conspiração para distribuir cocaína, e, sendo assim, a condenação à prisão perpétua.
Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera nasceu em 4 de abril de 57, em uma família humilde, em La Tuna, pequeno povoado de Bariguadato, no pobre e violento estado de Sinaloa. O apelido El Chapo significa o baixinho em português. Em um encontro clandestino em outubro de 2015, ele contou ao ator americano Champagne que quando criança vendia laranjas, refrigerantes e doces para ajudar sua família, que era muito pobre, mas, devido à falta de oportunidade, aos 15 anos já cultivava e vendia maconha e papoula, um negócio que florescia em seu povoado agrícola. Adolescente, El Chapo foi recrutado pelo chefe do quartel de Guadalajara e, quando este foi preso em 89, fundou com 3 sócios o cartel de Sinaloa, que cresceu de forma meteórica até se tornar o maior do mundo. Aqui você tem uma imagem, dos cartéis de drogas que atuam em território mexicano, exportando droga para os Estados Unidos, desde o cartel Los Zetas, um dos mais violentos também, o Sinaloa, nós temos o cartel do Golfo, outro muito atuante, e uma disputa intensa de território entre os vários grupos. El Chapo Guzmán, condenado nos Estados Unidos, em 12 de fevereiro de 2019, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri e a sentença proferida agora em julho de 2019, e, portanto, condenado à prisão perpétua. Com o passar do tempo, El Chapo tornou-se traficante de drogas mais procurado do mundo. Embora no estado de Sinaloa tenha criado uma imagem de Robin Hood para o traficante, atribuído a ele muitas obras sociais para a população local, El Chapo era considerado impiedoso com rivais e traidores. Países aí com presença do cartel de Sinaloa inclui boa parte das Américas, de Guatemala ao Equador, passando pela Argentina, boa parte da Europa, como países como o Reino Unido, Alemanha e Holanda, parte da África e até Filipinas, Japão, Indonésia e Malásia. A exportação do grupo virou algo global. E aqui a gente vê um outro detalhe importante para a gente ter clareza na hora de prova. Nós estamos vivenciando hoje, pessoal, também a globalização da ilegalidade. Observe que os mesmos mecanismos que permitem a globalização legal, que é aí, o maior trânsito de bens, serviços, em alguns casos de pessoas, de ideias, de ciência pelo mundo, facilitados por meios de transporte e de comunicação mais eficientes, nós também temos esses mesmos mecanismos de facilitação, como o telefone fixo, o telefone móvel, a internet, as redes sociais dentro da internet, aviões mais rápidos, embarcações com maior capacidade de carga, sistema de trem, rodovias, tudo isso permite uma comunicação mais rápida e um transporte mais rápido. Pois bem, se eu tenho a globalização da legalidade, o que o cartel de Sinaloa nos mostra é que eu também tenho a globalização da ilegalidade, Então, prostituição internacional, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de drogas, de armas, mas também de obras de arte, biopirataria, são práticas dessa globalização da ilegalidade facilitada por meio de comunicação e de transporte cada vez mais acelerado. Legal? Então vamos botar isso aqui para você. O que o Guzmán nos mostra de maneira muito clara é que o cartel de Sinaloa
é um exemplo clássico de globalização da ilegalidade, onde o tráfico de drogas, armas, pessoas, biopirataria, órgãos, prostituição, etc., permitiram-se criar cadeias globais de uma certa globalização daquilo que é a ilegalidade. Portanto, o El Chapo, ele mostrou através do cartel de Sinaloa, né, que a globalização do mundo das drogas é possível. E isso aqui tudo é facilitado por meios de comunicação e transporte que são cada vez mais eficientes. E isso vai permitir aquilo que um geógrafo americano chamou de encurtamento da distância pelo tempo. Ou seja, a distância física ela é absolutamente a mesma, mas ela vem sendo encurtada porque o meio de comunicação, como o WhatsApp, encurta esse trajeto, ou um meio de transporte mais rápido, permitindo então uma aceleração da globalização também da ilegalidade. Legal? Continuando aqui. Então, né? Países com presença do cartel de Sinaloa. A partir de 93, a situação de El Chapo começa a se complicar. Em junho daquele ano, El Chapo foi detido pela primeira vez na Guatemala e levado para uma prisão mexicana. Ele fugiu 8 anos depois, em 2001, dentro de um carrinho de roupa suja. Voltou a ser preso em fevereiro de 2014, quando estava com sua esposa e filhas, né, em Mazatlán, Sinaloa. Mas 14 meses depois, fugiu novamente, desta vez por um túnel de 1,5 quilômetros cavado sobre o ralo do chuveiro de sua cela. As autoridades dizem que sua queda pela atriz mexicana Kate del Castillo, com quem trocou mensagens sugestivas e que conseguiu o encontro entre El Chapo e Champagne, levou à sua localização e prisão final em janeiro de 2016, até a sua extradição para os Estados Unidos um ano depois. Bom, pessoal, vamos ver então como é que essa questão caiu em prova, né? 2018, banca IESES para o TJ do Amazonas perguntou assim: os primeiros dias de 2016 foram tumultuados para Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. Após diversas fugas da prisão, o traficante mais procurado do século XXI e líder do cartel de Sinaloa foi preso pela terceira vez em 8 de janeiro na cidade de Puerto Nariño, na Colômbia. Falso. Ele foi preso em território mexicano. Los Mosquís, no México. Alternativa verdadeira, gabarito, portanto, letra B. Los Angeles, nos Estados Unidos. Se ele tivesse sido preso em Los Angeles, ele não precisava ser deportado para os Estados Unidos. Alternativa falsa. Belford Roxo, no Brasil. Isso aqui só pode ser piada. Alternativa falsa. Gabarito, portanto, aqui, a nossa letra B. Segunda questão, 2019, MPE de Goiás, prova para auxiliar administrativo, perguntou assim: o conflito entre Estados Unidos e México continua em torno do muro na fronteira entre os dois países. Dentre as consequências disto para os Estados Unidos,
é correto afirmar, gerou um dos maiores impasses entre Trump e o Congresso americano. Opa, gabarito nossa letra A. Esse impasse, ele gerou, inclusive, a paralisação do serviço público americano, porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou a lei orçamentária, mas o presidente Donald Trump, tentando pressionar o Congresso a aprovar o dinheiro que ele quer para construir o muro, não sancionou. E isso causou a paralisação do sistema público americano, porque lá, ao contrário daqui, não existe a possibilidade de se gastar 1/12 mensais do orçamento do ano anterior em caso de não promulgação da lei orçamentária anual. Como a lei não foi sancionada pelo Trump, numa queda de braço com a Nancy Pelosi, isso provocou o que nós chamamos de shutdown. O shutdown é quando não há dinheiro em caixa, né? E aí o governo americano, não podendo gastar, manda os servidores públicos para casa sem remuneração, só os serviços públicos essenciais funcionam. Era uma maneira de tentar jogar a população contra o Congresso, não funcionou, a população acusou Trump de ser arrogante, ele teve que voltar atrás, assinar a lei orçamentária anual, e aí o shutdown caiu e a máquina administrativa americana voltou a funcionar. Portanto, se refere a essa questão da queda de braço entre o presidente Trump e o Congresso americano. Legal? Mas vejamos por que não as demais, né? Trouxe alta do dólar de todos os tempos, claramente incorreto, não houve movimentação no valor do dólar em função dessa questão, gerou queda do dólar, pelo mesmo motivo, não houve nem valorização nem desvalorização, desencadeou uma greve geral de trabalhadores em todas as categorias, não, o que provocou foi o chamado shutdown, a paralisação da administração pública, e não é nenhuma das respostas anteriores, porque o gabarito aí é, de fato, a nossa letra A, ok? Conferindo, então, o nosso gabarito, ver se a gente respondeu correto. Primeira questão, letra B. Segunda questão, A. Portanto, podemos encerrar mais esta aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.